Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai assistir ou vai ouvir esse podcast, mas está no ar mais um UND Podcast. E hoje estamos recebendo nada mais, nada menos que ele, Pastor José Luiz Vieira, é isso? Neves, mais conhecido como Pastor Luizinho. Seja bem-vindo, Pastor Luizinho. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, a paz do Senhor a todos, que a bênção de Deus esteja presente na minha, na sua e nas nossas vidas. Bom, Pastor Luizinho, todo mundo já o conhece, com certeza. E, Pastor Luizinho, mas para quem está nos assistindo, para quem é de outro ministério, que caiu aqui no YouTube ou no Spotify para nos ouvir, quem é o Pastor Luiz? Quantos anos o Pastor Luiz tem? Quantos anos está nessa seara do ministério? Casado com quem? Por favor, se apresente. Já dá para perceber que o negócio vai ser pesado, hein? Já tenho que falar a minha idade, com muita alegria. Completarei 6.1 agora em abril já, certo? Casado com Ruth Neves, pai de 3 filhos, 2 netos, uma completará 15 anos e um netinho de 1 ano, né? Pastor no Ministério de Santos há 32 anos, Olha isso. por bondade de Deus, exercendo funções na diretoria desde 1997. Era criança ainda, olha. Por bondade de Deus e pela confiança do nosso presidente, fui 3º vice-presidente por 12 anos consecutivos. E estamos aqui servindo com alegria. Bom, além do Pastor Luizinho, né, ter a responsabilidade hoje ministerial de cuidar de todos os diáconos, né, do nosso ministério, também soube, por terceiro, pelas informações familiares, que o senhor é um excelente músico, é isso mesmo, pastor? Quando eu fui chamado para exercer a função pastoral, eu era maestro. Olha. Banda, coral e orquestra. Olha isso. Sim. Eu até pensava que eu ia viver a vida inteira como maestro, entendeu? Eu pensava, né? Mas Deus tem os seus planos e quando Ele botou os olhos em mim, que era para eu cuidar de rebanho também, então aconteceu que teve uma reunião no interior do estado de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 97. E o nosso pastor falou, aquele moço que dirige a libertação aqui, cuida de música, tem uma igreja para ele. E dia 14 de janeiro de 97 eu assumi a igreja lá do Parque Continental, na área continental de São Vicente. E dali para cá estamos trabalhando com alegria. E como foi essa? Eu sei que nós vamos falar sobre o diaconato hoje, mas como que foi essa questão da música? Veio dos pais do senhor? Quantos anos o senhor começou a falar, né, ou estudar sobre música? Na verdade, na minha pré-adolescência, a gente morava na zona rural. Meu pai era arrendatário de lavoura de café e a gente cultivava vários tipos de cereais, ok. E eu e meus irmãos, Paulo Sérgio e Antônio César, nós quebrávamos cachos de mamona. Isso é uma fruta? Não, mamona é um cereal. A mamona, ela dá óleo, azeite, sabão, Olha certo? Então a gente quebrava os cachos de mamona na beira da estrada e juntava aquela mamona, entendeu? Para fazer a nossa mesada. E eu juntei isso aí, entendeu? E com o tempo eu tinha um valor e comprei um violão. Foi lá e comprou. Comprei um método de violão, na roça tinha tempo para isso, e estudei violão, peguei gosto pela música, e depois mudamos para o estado de São Paulo em 87, estudei música com um maestro chamado Francisco Ferreira de Souza, que também estudou música com uma mulher por nome Itamar, aqui de Guarulhos, tá? Uma mulher que para música era doutora mesmo, né? É isso. É uma mulher que quando ela foi colocada num teste, num crivo musical, que o Bona da música tem 119 lições. Olha isso. A lição número 119 é dificílima. É só difusas e semifusas, entendeu?
Aí a auditoria chegou para ela e falou assim: irmã Tamar, nós viemos fazer um teste para ver se a senhora pode continuar, entendeu? Aí regendo e tal, ela, pois não, queremos que a senhora faça o solfejo da lição 119 do Bona. Ela pegou o Bona e falou assim: vocês querem o solfejo assim ou de ponta cabeça? Aí a auditoria foi embora. Não teve teste. Não teve teste? Não, porque ela conseguia solfejar também de ponta cabeça. Porque a música, ela vale tanto do modo certo, correto, como se você virar. Ela é música do mesmo jeito, entendeu? Só que ela fica atravessada, né? Então, essa mulher formou esse Francisco e eu estudei com ele. E a gente colhia laranjas na época. E a gente ia para o Laranjal estudando Bona e voltava estudando Bona. Daí, ele me colocou para ser o segundo dele na regência do coral e da banda. Eu peguei o jeito, aprendi, toquei para frente e comecei a estudar sozinho, como curioso que sempre fui. Autodidata? Isso, e acabei sendo admitido pela Igreja de Bebedouro, em 94, como maestro da banda, do coral e da orquestra. Parti para cima e deu certo. Então o senhor tocava ou toca, né, além de violão, outro instrumento também? Pouquinho, né? Pouquinho, quais são? Conta para nós, porque esse podcast está sendo uma aula de cultura, né? Instrumentos de bocal e de piston, né? Sim. Trompete, trombone, toquei bombardino na banda marcial de Bebedouro, que é a banda da cidade. Olha isso. Que o bombardino é complicado, porque ele é o contracanto da música, né? Mas toquei bastante tempo, e na igreja também eu tocava bombardino. Toquei guitarra num conjunto chamado Conjunto Sinai. Também tenho muitas histórias para contar sobre o Conjunto Sinai, isso no Paraná, e assim por diante. Pastor Luizinho é uma enciclopédia de história e de acontecimentos. A gente vai ter que fazer um bloco 2 para ver o senhor tocando, né? Não chega a ser tanto, mas música é igual andar de bicicleta. Você aprendeu uma vez e não esquece nunca mais. Toda vez que você montar, você vai embora. E pensando nisso, o senhor falando sobre essa disciplina de aprender sozinho, de ir trabalhar e voltar estudando para aprender música, isso o senhor consegue relacionar com a disciplina que o senhor tem hoje? Hoje o senhor é uma referência para nós na questão do diaconato. Tem a ver a música, a disciplina que o senhor teve com a música. O senhor pode dizer que o senhor trouxe isso para a formação dos diáconos? Com certeza. Por exemplo, eu fui pastor 3 vezes aqui na Campos Sales, 3 gestões. E ali nós temos muitos músicos que fazem parte do Bill, segundo o Bill ali. Sim. Né? Os caras... Então, eles mexem com música o tempo todo no exército ali, no quartel. E a gente vê a disciplina que eles têm. Tu entendeu? Então, tanto é que se você é músico, né, e você chega lá, você tem a prioridade e você pode ficar só na área da música, sim, né? Sim. Porque a música, ela está ligada à disciplina. Porque a palavra disciplina, ou melhor, a palavra discípulo, vem de disciplina. Disciplina. Entendeu? Então você só pode ser um discípulo se você tem uma vida disciplinada. Tu entendeu? Os homens que seguiam Jesus, eles tinham os seguidores e tinham os discípulos. Os simplesmente seguidores eram seguidores por interesses próprios. Entendi. Por causa do pão que ele multiplicava. Entendeu? O benefício. Isso, os benefícios próprios que eles recebiam. Então eles eram simplesmente seguidores. Mas os verdadeiros discípulos eram discípulos porque tinham vidas disciplinadas. Já fica aí um adendo aí para todos nós. Isso, né? Está ligado à música, né? Então, por isso que eu estou citando. Então, na área diaconal, você só pode exercer um bom diaconato, um diaconato profícuo, né? Com bastante rendimento no reino, se você tem vida disciplinada. Caso contrário... Porque senão isso vai acabar prejudicando o serviço na aula. Exatamente, com certeza. E falando de serviço, nós estávamos conversando aqui antes de começar, essa palavra, né? Porque o diácono, ele está ali para poder servir. Mas hoje, posso falar na minha geração, né, pastor Luiz? Somos gerações diferentes. Sim. Nós vemos essa palavra de servir como algo pequeno, algo ruim. Tipo, eu não quero servir, eu preciso... sei lá, mandar, eu preciso liderar, e o diaconato está ligado diretamente com o servir, não é isso? A tendência humana, por conta do pecado, ela despreza o termo servir, porque as pessoas querem estar por cima, querem mandar, querem olhar para o próximo de cima para baixo. Mas só que o termo servir, posso adiantar já? Por favor.
O termo servir é um verbo que é uma junção de dois verbos. O verbo ser e o verbo vir. Primeiramente, a primeira parte, que é o prefixo da palavra, o verbo ser, ele traz a conotação da existência. Porque eu sou um ser humano, ser humano, logo existo. Deus é um ser divino, Deus existe. Sim. A segunda parte, que é o sufixo da palavra, é o verbo vir. Vir trata da chamada. Tá certo? Então, por exemplo, eu fui chamado porque eu existo. Bom. Eu sou um ser. Fui chamado, então eu tenho que dar valor a isso. Quem despreza o termo servir está desprezando uma das principais funções do Senhor Jesus. Porque ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós vemos esse exemplo diário, né, na Bíblia, na passagem com Jesus ali, que realmente o tempo inteiro, não, eu vim para servir, e às vezes isso se perdeu no meio do caminho, das gerações hoje em dia. E quando o senhor, no livro do senhor, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, pastor Luiz, é um bom escritor, tive o privilégio de degustar os livros. Quando o senhor fala sobre o diaconato, e ele surgiu como? Ele surgiu, que nem até marquei aqui, foi através de uma crise, foi de uma necessidade, foi um chamado espiritual? Como que funciona, como o senhor vê, à luz da Bíblia, esse chamado do diaconato? No ano de 2001, eu assumi o pastorado de uma grande igreja do ministério. E eu percebi uma certa deficiência na função diaconal que a corporação apresentava naquele tempo. Sim. E ali eu fui incomodado por Deus, porque eu sempre gostei das coisas bem organizadas, entendeu? Então o que acontece? Eu pedi a Deus uma palavra para os diáconos daquela igreja. E Deus me deu uma palavra. Eu fiz uma reunião, apliquei a palavra, e a palavra foi muito bem recebida, e eu percebi que houve uma mudança. Aquela palavra foi transformada numa apostila. Sim. A apostila foi duplicada. Mais para frente foi triplicada. Logo eu percebi que daria para eu fazer um livro. Sim. Então, no ano de 2002, que foi no ano seguinte, eu escrevi o meu primeiro livro, Os Diáconos Escolhidos Entre Vós. Olha isso. Entendeu? E esse livro, um livro de 223 páginas, que foi o livro original da diaconia, né? E foi muito bom, mas eu não o publiquei. Um dia, nosso pastor presidente foi em casa para um almoço, isso lá naquele local Sim. onde eu pastoreava. E na hora do almoço, ele me fez uma pergunta. Luizinho, qual seria o teu sonho para esse ano? Eu falei, tem 2 sonhos. Aí eu falei o primeiro, que eu não vou dizer aqui. Sim. E o segundo eu falei, publicar meu primeiro livro. Ele falou, mas por que você não publicou ainda? Falei, porque eu sempre aprendi, principalmente com seu pai, meu pastor, que nós não podemos ser pastores clandestinos. Olha isso. Nós temos um cordão umbilical ligado no ministério e nós temos que ser fiéis ao ministério. Então, eu estou esperando a sua bênção. Quando o Senhor disser, eu te abençoo, ele falou, está abençoado. Nosso pastor sempre incentivando. Isso, ele falou, está abençoado. O livro estava pronto, já estava em arquivo. Mas acontece o seguinte, ele falou isso e eu comecei a preparar a publicação do livro. Sim. E fui transferido daquela igreja. Aí eu saí de um polo para o outro, saí do norte para o sul. Aí eu publiquei o livro na outra igreja, né? Que isso já um tempo depois. E eu fiquei um tempo com esse livro publicado, distribuindo, né? Repassando, divulgando, falando. Aí você me fez a pergunta, depois do livro, como começou então? Sim. Né? E o curso ele veio depois na pandemia. Para poder formar os diáconos. Foi quando houve uma crise de diaconia no ministério, quase que geral. Entendi. Quando os pastores precisavam servir ceia, porque as pessoas não vinham para a igreja. Por exemplo, nessa época,
da pandemia, eu pastoreava aqui em São Vicente, a ceia era no estacionamento, Sim. né? Então, a gente precisava de diaconato e a gente não tinha. E eu me lembro que o ministério me chamou e me lançou o desafio. Chegou a hora de iniciar os cursos. Olha isso. Através daquele livro que Deus te deu. O pastor lembrou e... Isso. E na pandemia nós iniciamos. Depois da pandemia, ou melhor, em março de 2023, Sim. nós iniciamos a primeira edição do curso de capacitação diaconal. E agora, dia 21, nós vamos realizar a 48ª edição aqui na Igreja Sede. Uma das coisas que eu percebo é que o nosso ministério, o nosso pastor-presidente, ele tem muito zelo por isso, né? Qual é a edição que vai ser agora? 48ª. Olha isso. Então, assim, ele faz questão que isso aconteça e não só na Baixada Santista, né? Em todas as regiões, o senhor passa com esse curso de diaconato para os irmãos, não é isso? Sim. Nós iniciamos em março de 2023, percorrendo as regiões. A gente faz a agenda de todas as regiões do ministério, mas a agenda do curso de capacitação diaconal, ela pode ser alterada de acordo com as outras agendas de departamentos oficiais que já existiram antes no ministério. Entendi. Entendeu? Então nós iniciamos a primeira por Ilhabela, em março de 2023, e realizamos em 21 regiões. Olha isso. O SECAD 1 do primeiro livro. Ok. E agora nós já estamos para mais essas que vêm agora. As próximas edições. Isso, que é o SECAD 2 que nós estamos realizando. E aí realizamos 27 no primeiro e já 21 agora no segundo. Olha isso. Uma das coisas que o senhor falou sobre o servir, o pastor, fica uma dúvida. Todo mundo pode ser diácono? Exemplo, nós somos pastores hoje. Eu sou diácono, eu sou pastor. Diácono é um título. Como que funciona isso, pastor? Para deixar elucidado para quem está nos ouvindo e nos assistindo, por gentileza. O termo diácono, na linguagem grega, é o servo. Diácono é o servo. Sim. Certo? Nós sabemos que, eclesiasticamente falando, temos várias funções eclesiásticas acima do diaconato. Ok. Temos, pelo menos na Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. Nós temos o presbitério, sim, né? Nós temos o evangelista, temos o pastor e até o apóstolo, que nós consideramos hoje não como ofício, mas como função. Sim. Por exemplo, nosso presidente, nós o consideramos como um apóstolo de função, entendi, não de ofício. O que é ser de função ou de ofício? Por exemplo, nosso pastor não tem uma credencial escrita apóstolo Paulo, não. Entendi. Ele é pastor Paulo. Entendi. Então, isso é ofício. Entendi. Mas ele é apóstolo de função. Entendi. Ou por reconhecimento, né, ou consideração de seus liderados. Entendi. Entendeu? Então, essas funções eclesiásticas, elas estão todas acima do diaconato. Porém, o diaconato, o diácono por ser servo, ele está diretamente ligado a todas as funções. Entendi. O apóstolo não pode dizer que é apóstolo se ele não servir. Olha isso. O pastor tem que servir ao rebanho. O apóstolo serve aos pastores e ao ministério. Sim. O pastor serve ao rebanho. Sim. O evangelista, ele serve na pregação do evangelho. O missionário serve na obra missionária. O presbitério serve ao pastor como socorro do pastor. Entendi. E assim por diante. Então, se eu sirvo, eu sou um diácono. Por isso nós temos aquela sigla por favor. STD. Nos cursos a gente diz STD. Somos todos diáconos. E isso é importante porque às vezes eu tenho outros cargos eclesiásticos e aí, o curso é de diácono, eu não vou fazer, não, eu não preciso aprender isso. Pelo contrário, né, pela fala do senhor, todo mundo precisa estar em constante aprendizado para poder servir, não é isso? Aí a gente trata sobre a abrangência do curso. Sim. Pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, missionárias, pastoras, diáconos, diaconisas, cooperadores, cooperadoras e até membros que tenham desejo de servir na obra. Pode fazer o curso, porque é bom. Nós temos testemunhos de pastores, sim, sabe, que fizeram o curso, que disseram, pastor, isso a gente nunca ouviu e a gente precisava realmente, porque
para o senhor ter uma ideia, pastor Felipe, teve uma região, quando eu terminei a palestra do curso, um presbítero veio à frente e me falou, tem como eu ser diácono a partir de hoje? Olha isso. Eu falei, mas qual é a sua função eclesiástica? Ele disse, eu sou um presbítero. Eu falei, irmão, não se desconsagra. O senhor já foi consagrado a presbítero? Ele falou, não, pastor. Eu quero uma oportunidade para ser diácono, porque eu quero voltar a fazer o que eu aprendi hoje. Algo que eu não fiz quando eu era diácono, e eu estou arrependido. Glória a Deus por isso. Eu fui um diácono omisso, ocioso, entendeu? Displicente, relaxado. Ele se abriu. Meu Deus. Eu falei, vou falar com o pastor presidente. Aí eu falei e o pastor presidente ficou arrepiado. E ele falou, olha, desconsagrar não tem como, mas pode falar para o pastor dele usá-lo na diaconia sem problema nenhum. E eu vi da parte daquele presbítero uma tremenda de uma humildade. O senhor viu que foi uma mudança interna através da luz da palavra e do... Lógico, tremenda. Por exemplo, um grande congresso como nós tivemos no Guarujá. Sim. Terminando o congresso, tínhamos ali umas 4, 5 mil cadeiras. Sim. A gente vai esperar só os diáconos amontoar as cadeiras? Não. Nós somos diáconos. Se cada um fizer a montagem de 15, 20 cadeiras, dentro de 10 minutos está tudo pronto. O que custa? Sim. Não, mas eu sou pastor, eu não faço esse tipo de coisa. Essa pessoa não é pastor. E não foi chamada para servir. Não, não é pastor. Para mim, o verdadeiro pastor é aquele que está disposto a diaconar também, não só a pastorear. Ele tem que estar pronto para diaconar quando for necessário. Ok. Uma das coisas que o senhor falou, eu até anotei e ficou muito forte, foi que o pecado nos faz ter repúdio do servir. Isso é muito forte e às vezes na sutileza, eu não quero servir. De repente o pecado está falando mais alto sobre a minha vida, sobre o meu comportamento. Então você está nos assistindo, reflita sobre isso. Será que a sua vontade de não servir é porque o pecado está lhe dominando? Porque nós fomos todos chamados para poder servir. Isso é muito forte, tá no meu coração aqui, comoendo, porque muitas vezes a gente quer ser omisso. Não é para mim, tem outras pessoas para poder fazer isso. Sendo que o pecado nos faz ter esse repúdio do servir, né? Quando Paulo escreveu a Timóteo, passando as credenciais eclesiásticas para a formação de um obreiro, porque Timóteo foi um obreiro formado por Paulo. Sim. Ele escreveu um texto assim, não neófito, para que, ensoberbecendo ao pecado aí, pecado da soberba, sim, que é o pecado do diabo, né? Para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Então, a tendência do ensoberbecimento na pessoa faz com que ela nunca queira servir, sim, mas sempre ser servida, entendeu? Claro que para mim, eu me sinto lisonjeado quando me é trazido um copo d'água, alguém me servindo. Mas só que quando alguém me serve, aquela pessoa que me serve é maior que eu. Sim. É maior que eu, entendeu? Pode-se dizer, então, que às vezes falta mais leitura bíblica, então, para as pessoas entenderem por conta disso. E uma coisa que o senhor falou, interessante, como citando Paulo, né, um grande discípulo, por isso que Paulo, pastor, ele começa falando do caráter do diácono, né, de quem vai servir, do que da função, porque primeiro ele fala sobre as características do caráter. Então isso é muito importante, porque se não se enquadrar ali, olha, vai dar problema no trabalho? Vai. O termo caráter, no original do grego, é karakter, que quer dizer uma ferramenta que marca. Olha isso. Toda vez que você mencionar o caráter ou ouvir alguém falar de caráter, é uma ferramenta que marca. Por exemplo, não sei se você já teve a experiência de ver nas fazendas, Goiás, Mato Grosso, Paraná, fazenda de criação de gados, de bois. Ainda não. Então, por exemplo, o fazendeiro tem uma fazenda de 50 alqueires de terra, só pasto em criação de bois. Para ele não perder suas reses, que são suas cabeças de bois, ele prende aqueles bois num curral e o boi entra numa fila, numa seringa de madeira. Sim. E ali o boi recebe uma marca, que é um ferro no fogo, sim, com 2 letras
de ferro que são as iniciais do nome do proprietário. Para marcar. Ele coloca na ponta de um ferro, né, com cabo de madeira, no fogo, quando aquelas marcas estão vermelhas como brasa. Sim. Eles colocam no couro do boi. Tem que varar o couro. Para deixar marcado. Deixar marcado. Não sai mais. Fumaça sobe, o boi berra, geme. É um negócio terrível, dá dó. Sim. Só que aquela marca nunca mais sai. Então, quando você fala de caráter ou caráter, sim, é essa marca. É uma ferramenta que marca. Então, é o seguinte, o senhor perguntou de função e de caráter. Sim. Então, o caráter vem antes da função. Porque se você não tem uma marca que Deus gerou em você para o santo ministério, como que você vai operar no ofício? Na obra dele, né? Você vai decepcionar o Deus que te chamou. E uma das coisas que a Vanessa sempre fala em casa é que antes de fazer, nós precisamos ser. E isso o senhor está falando, vai muito ao encontro, né? Então eu preciso ser antes de fazer. E o senhor já vivenciou tantos anos de ministério, quantas pessoas fazendo sem ser. Isso gera feridas e marcas no corpo da igreja, nos membros? Quando o obreiro opera de forma ineficaz, ele vai ferir alguém. Quando o coordenador diaconal percebe que um dos integrantes de sua corporação diaconal, sim, está deixando a desejar, ele fica sentido. Porque, como coordenador, ele quer que todos trabalhem de conformidade com as exigências do ofício. Sim. Quando você deixa a desejar nas exigências do ofício, não é só no diaconal, em todas as áreas da vida, né? Então, com certeza, vai ter esse problema. Nós, por exemplo, hoje geramos... Desculpa eu adiantar agora aqui. Não, por favor. Mas o que eu vou dizer agora vai vir no CECAD 3. Olha aí, ó. Que já está pronto o livro, né? Só que o CECAD 3 possivelmente virá a partir do mês de setembro, porque o CECAD 2 vai até julho, final de julho desse ano. Em agosto vai ter um respiro e setembro vem o 3 do livro Aptos, né? Aptos. Alinhamento, padronização, transição, ordem e serviço. Então, nesse novo livro, eu fiz questão de colocar os gráficos, um modelo gráfico de como o coordenador e o pastor local vai trabalhar com a diaconia. Por exemplo, o desenho da igreja, tá certo? Uma mini planta com os pontos no gráfico. Então o senhor mapeou a igreja. Isso. Excelente. Então você vai mapear a congregação que você dirige. Ali as portas, ok? As portas e os pontos, nós chamamos de pontos. Aqui na sede já está pronto. Glória a Deus. Tá certo? Isso. Que zelo. Isso. Então, para que não haja fracasso no trabalho, para que não haja desmanzelo no trabalho, precisamos fazer da melhor forma possível. E quando o senhor fala sobre o diácono ser irrepreensível, né, que eu acabei lendo sobre isso, o que o senhor considera? É um diácono que não pode errar? O que seria irrepreensível, né, à luz da Bíblia, aquilo que o senhor treina dos diáconos para servir ao santo ministério? Todo termo que tem seu prefixo com in. Alguns, esse in fala sobre entre, em meio. Mas alguns termos, o prefixo in, né, é um prefixo de negação. Negação. Por exemplo, irrepreensão ou irrepreensibilidade, que é o que a gente trata no CECAD 2, né? Diz respeito da pessoa que não precisa ser repreendida. A pessoa que é repreendida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, no mesmo sentido ou mesmo erro, essa pessoa, ela não é irrepreensível. Entendi. Entendeu? Por isso que a Bíblia, Paulo escreve dizendo que o diácono tem que ser irrepreensível. Você é chamado a atenção. Meu pai me ensinava isso, eu nem diácono era. Já estava tendo formação isso, na época, né? Sou filho primogênito de uma casa de 5 irmãos, mas ele sempre falava, eu só falo uma vez. Não sei se o teu... Sim, seu pai era assim. Muito. Mas os pais mais antigos Sim. sempre falavam isso, eu só falo uma vez, né? Quer dizer,
os nossos pais já nos ensinavam a sermos filhos irrepreensíveis. Se você erra pela segunda, terceira, já vem a reincidência, né? E aí já é crime, aí você vai ser repreendido severamente e às vezes no ministério a pessoa não aceita, né? Não aceita essa correção. Só que ela não para pensar que ela precisa zelar pelo cargo, pelo encargo, pela função, pelo ofício. E todo mundo que exerce, né, a função do diaconato, todos nós somos, é importante a vida familiar também estar de acordo, é importante ter esse zelo, essa disciplina, né, porque o senhor volta a falar sobre a importância da disciplina para poder servir a casa do Senhor, mas isso é importante ter em casa, precisa ter um reflexo, como que o senhor nos orienta referente a isso? A família, nós hoje presenciamos muitos filhos de pastores revoltados. Verdade, pastor. Fora da igreja. Claro que não há razão para sair da igreja, mas eles encontraram razão para isso. Quais razões? Muitos pais, supostos líderes, investiram tanto no reino de Deus, mas não pararam para pensar que a família também faz parte do reino de Deus. Não, é o ministério, é a igreja, é o ministério, é a igreja. E mulher e filhos ficavam para escanteio, certo? Para depois. E isso gerou revolta em muitos filhos. E hoje dizem que a igreja dos que estão fora acaba sendo maior do que aquela igreja dos que estão dentro dela, né? Então, a família, ela faz parte e ela influencia muito. Tanto é que quando Paulo escreve recomendando as credenciais diaconais, ele diz, né, que o diácono deve ser marido de uma mulher. Não quer dizer que ele precisa ser casado. Entendi. Não, significa que ele não pode ser bígamo. Sim. Ou trígamo, ou polígamo. E assim vai. Marido de uma mulher é casado com uma mulher, né? Então, se ele sendo solteiro, tem que ser fiel a Deus, né? E outra, o diácono tem que ser o exemplo da sua casa, né? Mantendo seus filhos em sujeição. Ah, mas eu conheço um diácono que tem um filho que não é sujeito. Ele é maior de idade? Então tudo bem. Mas enquanto ele é menor de idade, você precisa mantê-lo sob a sua tutela. Depois que ele atingiu a maioridade, aí ele responde por si. Sim. Tá bom? Uma das coisas que o senhor falando muito sobre tutela e exemplo, o senhor acredita que essa vocação e de servir com excelência veio da sua família? Porque o senhor falou sobre o seu pai, né, que estava ali sendo irrepreensível. O senhor acredita que eu posso construir isso, um dos meus filhos, se eu for um bom diácono na casa do Senhor e ele ver esse exemplo, tanto em casa quanto na igreja? Quando eu falo do meu pai, eu me emociono até. Porque eu ainda não vi um cidadão honesto como ele. Não. Hoje, ele fará 86 anos, ele é presbítero consagrado, mora aqui na cidade de Americana, São Paulo. Homem honesto. Aquele homem que quando os filhos eram pequenos, no tempo do Banco Bamerindos, aquele banco antigo que não existe mais. Pode falar, né? Hã? Não conheço. Não é do seu tempo. E naquele tempo que o cliente chegava no banco e tirava o saldo numa máquina à manivela. Olha isso. Entendeu? A manivela, você digitava o número da conta ali, nas teclas, e fazia assim com a manivela e ele te dava aquela linguetinha branca. Sim. Quando o saldo era negativo, aparecia no vermelho. O número no vermelho, negativo. Quando meu pai puxava esse saldo que saía vermelho, o mundo acabava, desabava para ele. Porque ele tinha vergonha de ter o saldo negativo na conta bancária. E ele ensinava isso a nós. Entendeu? Ele ensinava. Então, isso mexe no caráter da gente. Isso deixa uma marca, o caractere, a marca, a ferramenta que marca. Essa ferramenta marcou a mim e aos meus irmãos, né? E isso me influenciou.
Quando eu fui chamado, porque eu fui entregue como oferta missionária no altar por minha mãe, Sério? numa manhã missionária. Você não conhece essa história? Não, precisa contar para nós, por favor. Posso resumir? Por favor. Então, eu era adolescente, morávamos na zona rural, andávamos 17 quilômetros a pé, de bicicleta ou de carroça para chegar à igreja. 17 quilômetros? É, a pé. Lá no norte do Paraná, divisa do Mato Grosso. E nós fomos numa manhã missionária, numa cidade por nome Autônia, onde eu me casei. E naquela manhã missionária, era um congresso, estava pregando um pastor por nome Jackson Rodrigues, da cidade de Blumenau, Santa Catarina, saudosa memória. Como pregava aquele homem. E naquela manhã, ele ministrava sobre o juízo final, para depois fazer o trabalho missionário. Eu, adolescente, estava no último banco da igreja. Minha mãe lá na frente, no meio do círculo de oração, quando ele fez o apelo para as pessoas levarem as ofertas missionárias ao altar. O povo foi tão comovido naquele dia, que as pessoas os homens tiravam os paletós, gravatas, tiravam sapatos e jogavam no altar para as missões. Sabe? Minha mãe não tinha nada, porque a gente era de família pobre, pobre mesmo. Minha mãe não tinha nada para oferecer. Ela sai lá de onde ela está, vai pelo corredor central da igreja onde eu estava, chegou e falou assim para mim: Iso, meu apelido de família, Iso, todo mundo está dando o que tem e a mãe não tem nada para oferecer, mas a mãe sentiu de dar você. Meu Deus. Foi. Eu pensei em dizer não para ela, porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Adolescente? Sim. Era o meu sonho, ser jogador de futebol. Só que as lágrimas dela desciam por entre as lentes dos óculos e aquilo me convenceu. Eu levantei e falei, eu vou, mãe. E ela me levou pelo braço. Chegamos na frente, ela pôs a mão direita nas minhas costas, eu sinto como se fosse agora. Entendeu? E ela falou assim, pastor, aí o pregador parou. Eu não tenho nenhuma moeda para oferecer, mas eu vou dar ao meu filho mais velho. E me empurrou para o púlpito. Me empurrou no altar. Ela me empurrou no altar. E eu sempre brinco, né? Que aquele empurrão foi tão forte que eu tô correndo até hoje por ele. É. E aquilo mudou a minha vida, ficou uma marca na minha vida, sabe? Então, meus pais influenciaram muito na minha vida ministerial. E hoje, se a gente é o que é por conta disso também. Não, o senhor falando sobre isso nos emociona, e eu trabalho com criança, não tem como isso. Então, como falta os pais entregarem os filhos no altar? Falta no sentido profético, porque Sim. assim, hoje quem trabalha com o pastor Luiz, quem convive diariamente, e nossa família tem o privilégio de ver, o pastor Luiz, o senhor falou, tem quantos anos? 62 vai fazer? 61, 61? dia 4 de abril. Dia 4 de abril. Falaram a data já, né? Porque alguém pode... vai querer. 61 anos, e assim, o pastor Luiz sempre veemente na obra, sempre com disposição, né? E às vezes a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes desanimados, cansados, mais de 30 anos no ministério, então a gente vê que entregar o filho ao Senhor é a melhor coisa. É a melhor né? coisa. Então, assim, a Bíblia nos conta de Ana e Samuel, e nós estamos vendo aqui alguém que a mãe fez isso. Sim. E às vezes, tipo, mas para que isso? Será que isso vai valer a pena? E hoje nós testificamos essa entrega e realmente o Senhor recebeu, porque a gente pode dizer, com todo respeito, o pastor sabe muito bem disso, que o pastor Luiz é um excelente diácono. Tudo do que o pastor faz é com muito zelo, com muita cautela e com muita responsabilidade. Então, louvado seja Deus por esta ação. E os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, importante lembrar a importância de entregar o seu filho no altar. Inclusive, quando Ana entregou Samuel, para ela, talvez, ela estava fazendo simplesmente uma entrega. Simples. Mas ela estava entregando um menino que seria um profeta, né? Que ungiria o maior rei da nação de Israel. Incrível isso. O maior rei, né, da nação de Israel. Dela, não, mas aí que tá. É a visão prospectiva, né? Sim. É a visão que nos mostra a frente. É você saindo de um Egito para caminhar 40 anos, mas enxergando uma Canaã. Que vem a Canaã. Muito bom. E tudo isso a gente vai vendo que vai direcionando para a questão do servir ao Senhor com alegria, servir a casa do Senhor como diaconato. Quando o senhor estava falando sobre isso, fiquei pensando, né?
o curso, porque hoje, para quem não sabe, ou quem está assistindo, hoje existe um curso no nosso ministério, né, que prepara os diáconos. E eu fiquei pensando, é para todo mundo, independente do seu cargo, e o senhor que coordena, através do ministério, por nosso pastor, o curso. Independente do departamento, é necessário e é importante que todos passem por esse curso para poder saber servir em todas as áreas, seja na igreja central, no departamento infantil, nos adolescentes. O senhor acha interessante que todo mundo deveria caminhar e entender a questão da vocação do diaconato? Com todo respeito a todas as regiões do ministério por onde temos passado, 47 edições do SECAD, e agora a de número 48 será no próximo sábado, dia 21, aqui na Igreja Sede Matriz, em Santos. Deixa eu citar uma região que me chamou a atenção, Pariquera-Sul. Os jovens todos fizeram. Na mocidade. Porque eles estão com uma chama ardente no coração e eles querem exercer o episcopado. Eles fizeram. Aí, vamos lá. Não, mas eu sou pastor e eu não preciso. Ok. O seu diácono vai fazer o curso, o coordenador deles vai fazer o curso. Amanhã, você não sabe o que eles aprenderam. Sim. Como você vai cobrar deles se você dirige a congregação e você não fez o SECAD? Como você vai cobrar desses diáconos? Ou melhor, eles vão cobrar o dirigente. Sim. Não vai saber orientar. Não vai saber orientar. Aí você é jovem. Você tem chamada? Tem. Então, faça. Tanto é que o nosso pastor, e com o ministério, né, impôs um regulamento, e eu acho isso viável, decente e necessário, né? Para você ser credenciado, você tem que ter os cursos de formação de obreiro, que é o CFO, e o SECAD, o curso de capacitação diaconal, que você vai aprender na essência e na íntegra como servir bem, como servir melhor. Então, tratando-se da abrangência do curso, é para todos. Então fica aqui o convite. E uma pergunta, aproveitando, porque nosso podcast está dando já quase 1 hora de conversa. Sério? Falei, pastor Luiz, nosso podcast vai dar 2 horas. Pastor Senhor. Luiz sempre traz histórias e a vivência, né, que edificam. Pastor Luiz, se alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, Spotify, nas outras plataformas, não sou do ministério, eu posso participar, eu posso aprender um pouco mais como servir, porque assim, o servir é a casa do Senhor, não é uma coisa ministerial no sentido só para aprender a servir no Ministério de Santos. É possível que outras pessoas possam vir aprender? Quando nós realizamos em Ilhabela o SECAD, lá já fizemos o 1 e o 2. Tinha um obreiro de Manaus. Olha isso. Manaus, do campo do pastor Jonatas Câmara. Sim. Esse obreiro foi convidado por um obreiro nosso e ele foi fazer o SECAD. Quando finalizamos o SECAD, ele queria falar comigo. Aí ele se identificou: pastor, eu sou de Manaus e eu gostaria de convidá-lo a ir aplicar esse curso em Manaus. Lá no norte. Eu falei para ele: querido, eu lamento, mas eu não dou conta nem do Ministério de Santos. Não, pastor, por favor, lá não tem. Isso não existe. Olha que coisa. Eu falei: realmente não existe, porque o curso é exclusivamente nosso. Agora, ele é aberto para quem quiser fazer. Bom. Não importa qual seja o seu ministério. Se você quiser participar do SECAD, inscreva-se, né? Sim. Posso dizer aonde? Pode, por favor. Aqui na secretaria, no 5º andar, tá certo? Ou então nós temos uma vinheta na Fly, que está dando lá o número de um WhatsApp que você pode entrar em contato, né? 17 981 32 19 15. E você pode fazer a sua inscrição e participar do SECAD, sim. Olha, uma das coisas que eu, só lendo o livro, já gostei e já percebi. Esse aqui é o primeiro, é isso mesmo, pastor? Esse é o primeiro. Na verdade, ele não é o original, porque o original são 223 páginas. Quando o ministério determinou
que nós iniciássemos o curso em 2023, eu peguei o livro original e fiz esse compacto, com 86 páginas, tirando do original a essência para a realização do curso. Todas as referências bíblicas. Está aqui. Então, o SECAD 1 está nesse livro. Entendi. Os diáconos escolhidos entre vós. O nosso pastor oficializou como o manual oficial da diaconia no nosso ministério. Excelente. Tá? Então, esse é o primeiro, tá bom? E agora, o SECAD 2, né, que vai acontecer aqui na igreja sede, depois em todas as regiões deste ano, porque pode ser que alguém assista esse podcast ou escute depois que de 2026. Então, este ano, 2026, já tem o SECAD 2. Por favor, pastor Luiz. No dia 9 de dezembro de 2024, nós finalizamos a 27ª região, lá em São Sebastião, do SECAD 1. Quando eu finalizei, o pastor presidente falou assim: pastor Luiz, o senhor precisa continuar com o curso, porque os pastores estão elogiando e gostando, e está havendo mudança na diaconia, que estava em crise desde a pandemia. Eu falei: meu Pai eterno, e agora? Tem que continuar? Eu já havia aplicado o 1. Daí, o que eu fiz? Orei a Deus e peguei 2 semanas, a do Natal e a do Ano Novo de 2024. Eu não tive férias de Natal, nem de Ano Novo em 2024, nem madrugada, noites, e eu falei: me dá então, Deus, um tema para um SECAD 2. E ele me deu Cetro. Cetro, que é o curso de especialização e treinamentos de obreiros, que é, por exemplo, no 1, nós temos aqui a tratativa da membresia à diaconia. No 2, nós temos da diaconia ao episcopado. Tá certo? Ao episcopado. Então, esse aqui é um curso básico, esse é um curso médio. O 3 será um curso superior. Para entender a liderança, mapear e como coordenar todo esse corpo. O 3 ele vem com teoria e prática. Glória a Deus. O negócio vai pegar fogo. Tenho uma dúvida, se eu não fiz um, eu posso fazer o 2, pastor? Pode. Pode fazer o 2, tá? Tem pastores querendo que eu aplique o 1. Porque, por exemplo, eu estive na região dele, um exemplo. Ele teve lá 100 inscrições. Só que 100 obreiros não fizeram e se arrependeram. Por conta do comentário de cada um daqueles inscritos que fizeram. Então se arrependeram e querem fazer. Então vai chegar uma hora que nós vamos repetir, tá, a aplicação do SECAD 1 para aqueles que não fizeram e se arrependeram. E aqueles que fizeram e querem fazer de novo. Repetir? Tem também. Tem, porque, por exemplo, nós vamos ter agora aqui no dia 21, e muitos das regiões virão também para Santos, porque querem fazer de novo. E aqui nós vamos fazer um curso mais amplo, por conta nós termos aqui um telão maior, o nosso telão de LED de 8 por 4, 8 metros por 4 metros, a ampliação é bem maior, então o curso será mais abrangente. Pode ter a certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Que nós vamos estar aplicando então o 2. Posso falar então do 2? Então o SECAD 2 está baseado no Cetro, tá? Que é esse livro aqui que ele pega fogo na mão. Então, com 2 semanas de trabalho, no final de 2024, eu deixei esse livro pronto já para os trabalhos gráficos. E no início de 2025 nós iniciamos, depois das festas, o SECAD 2. Você pode dar uma palhinha do que vai ter nesse SECAD 2? Quais são os temas? O senhor consegue, aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que vai assistir antes do curso, para poder se interessar um pouco mais? Sim, nós iniciamos sobre a aspiração pelo episcopado, né? Porque Paulo escreveu: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então nós vamos enfatizar sobre a excelência da obra, o perigo do obreiro exigir que os tratem como excelência, que a Bíblia não diz isso. Olha isso. A Bíblia chama a obra de excelente, não o obreiro. Que detalhe importantíssimo. Muito. O obreiro deve ser reconhecido, mas excelente é a obra. Tá entendendo?
Nós vamos tratar sobre a nobreza do ofício, tanto ministerial como diaconal, com base na palavra. E quando a gente fala da nobreza, a gente vai falar também numa linguagem prática sobre as exigências do ofício que nós não tratamos no CECAD 1. Entendi. O CECAD 2 é totalmente diferente, não haverá repetição de nenhum tópico. O 2 será totalmente diferente. Vamos tratar sobre as credenciais e deveres dos bispos, porque a Bíblia diz que o bom diácono, né, ele está se preparando para uma posição maior. Sim. Que o ministério, né, vai, com base na palavra de Deus, Deus vai tratar com o pastor e vai vir essa promoção para o bom diácono, ok? Então, nós vamos tratar também sobre as credenciais e deveres diaconais. Vamos tratar também sobre os deveres das obreiras, certo? As irmãs amaram, estão amando esse tópico, deveres das obreiras, que Paulo fala também, da mesma sorte as mulheres, e aí ele cita as credenciais exigidas também das mulheres no ofício. Caso contrário, ela não pode ser uma mulher da obra. Para ela ser uma mulher da obra, ela tem que trazer e atribuir, né, no seu ministério as credenciais exigidas pela palavra. Depois, no capítulo 6, a boa posição ministerial. E no capítulo 7, o serviço levado a sério. Aqui a chapa esquenta. Esquenta, o povo ama, é gostoso, eu te garanto. Porque, olha, eu vou falar, vale a pena, venha. Dia 21, né? Vai esquentar a chapa, vai ser tremendo. Se você está nos assistindo ou nos ouvindo antes do dia 21 de fevereiro, vai ter o privilégio. Se não, depois você pode entrar em contato, né, com a nossa igreja, com o telefone que vamos deixar aqui na descrição, para saber onde e que região vai ter. Pastor Luiz, que alegria poder sentar e ouvir o Senhor. Só quem tem o privilégio de ouvir o Senhor ministrando e conversando, sabe de quando o Senhor, mesmo com tanto tempo de ministério, ainda continua falando com uma chama queimando no seu coração sobre servir com excelência na casa do Senhor. Para mim, que estou começando, isso para mim é um modelo, um exemplo, né? Obrigado por compartilhar um pouquinho da vivência do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção é que, assim, a história do Senhor não foi fácil. Quando o Senhor coloca assim, andei 17 quilômetros. Hoje o Senhor poderia ser alguém revoltado, alguém que não gosta de servir, alguém que quer que as pessoas sirvam, mas não é isso que a gente vê. E que Deus o conserve e que nos ensine a nossa geração a ser assim, né? Com esse coração, tipo, independente das marcas que eu tive na minha infância, na minha juventude, eu sirva com excelência na casa do Senhor. Muito obrigado pelas palavras, eu agradeço. A grandeza de um homem está na sua humildade. A partir do momento que eu acho que eu não devo servir, a partir do momento que eu perco a originalidade da minha chamada, da minha vida, dos meus princípios, eu estou dando atestado de que não sou humilde, então eu não sirvo. Eu não sirvo para servir, né? Eu falo sempre que eu quero, mesmo estando velhinho, se for para andar com bengalinha, a igreja que eu congregar, eu quero oportunidade. Porque é o seguinte, ministério é coisa doce. Ministério, olha, vale a pena, sabe? Ah, mas sofre. Gente, na vida, quem não estiver disposto a sofrer, não chega a lugar nenhum. Você sofre em tudo, né? Mas é melhor sofrer por atender ao chamado do que sofrer por não atender. Não é verdade? É muito maior. Então, é por aí. Um dia o pastor Paulo me perguntou num culto de aniversário meu, numa igreja que eu pastoreava, e ele esteve presente com a pastora Eliane. Antes de pregar, ele perguntou: que homem você gostaria de parecer, Luizinho, né? Aí eu falei para ele assim: Antônio Gilberto, que para mim era o melhor escritor da casa publicadora. Ele falou assim: não, eu estou falando da Bíblia. Eu falei: ah, entendi. Da Bíblia, pastor, eu gostaria de ser parecido com o apóstolo João.
Por quê? Por quê? Porque o apóstolo João foi o homem que ele morreu diferente dos demais. A maioria dos apóstolos foram mártires. Ele não, ele morreu de velhinho. Por quê? Porque ele era o apóstolo do amor. O amor tem que vir antes do serviço. Se eu sirvo bem, eu sirvo porque eu amo. Se eu não amo, eu não sirvo bem. Certo? O apóstolo João foi um grande escritor. O apóstolo João, ele foi o homem que ele deitava no ombro de Jesus. Ele era o homem que Jesus não guardava segredos para ele. Não. Os outros não perguntavam porque Jesus não respondia, mas quando João perguntava, Senhor, Jesus não suportava ouvir aquela palavra dele, mestre, Senhor, mestre. Por quê? Porque ele era o homem da intimidade espiritual e da comunhão. O amor dirigia. O amor dirigia. Então, se eu sirvo sem amor, eu sirvo errado. Né? Olha só. Jesus, quando ele designou os seus discípulos e enviados, ele disse: eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou poder. Mas antes que ele dissesse eu vos dou poder, ele disse, um novo mandamento vos dou. Aí, verdade. Para que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe por quê? Porque se eles recebessem aquele poder sem aquele amor, eles se matariam uns aos outros. Eles matariam as ovelhas. Mas antes, né, de receber o poder e saírem, eles tinham que receber o novo mandamento, que era o amor de Jesus. Isso foi primordial. Positivo. Então, esse é o segredo, Felipe. Esse é o segredo. Que bom ouvir isso. E quando o senhor fala sobre o diaconato, não é posição. Independente, né, do cargo político, você tem que estar disposto a servir. Eu gostaria que, antes do senhor orar para terminar, contasse a história do governador que serviu, porque isso marcou quem ouviu aqui na igreja sede esse depoimento, porque às vezes eu alcancei o título mais alto, e pelo contrário, o senhor viu em uma história que o título mais alto de um governador, ele estava disposto a servir. Conta para quem está nos assistindo, por favor, pastor. Segura aí. Maior parte do que fazemos, quando recebemos por aquilo que fazemos aqui, o galardão já foi dado. Excelente. O verdadeiro galardão é o galardão celestial. Quando nós vamos receber esse galardão no tribunal de Cristo, pelo que fizemos de bom na obra de Deus aqui na terra. Que é a obra dele, né? Isso. Onde eu quero chegar? É possível você encontrar um pastor que ele tenha uma remuneração ministerial. Então, ele ganha pelo que faz. Um evangelista, um missionário, um presbítero que é um pastor local numa congregação, recebe uma ajuda. É possível. Mas o diácono não. O diácono é voluntário. E por ser voluntário, então, o trabalho dele, a recompensa por esse trabalho será no tribunal de Cristo. É por isso que o ofício de diaconia me encanta. Porque o bom diácono faz por amor. Faz por amor, faz voluntariamente. Entendeu? Então aí a gente já vê uma diferença. Tá bom. Aí a sua pergunta. Nosso pastor foi com uma comissão há mais de 20 anos na Igreja do Evangelho Pleno, que é a Assembleia de Deus da Coreia do Sul, considerada a maior igreja do mundo, né? Na época, pastor Paul Yong-Chu. Então, esse era o homem da oração, era o homem da fé, o homem dos desafios. Os livros desse homem são livros que arrancam toco, né? Que desbravam mesmo a mata para você lançar a semente. Que era um homem que orava e jejuava muito. Era um homem que levava 500 crentes para um monte numa noite. Você tem uma base para um monte para orar numa noite. Maior igreja. Eu fiquei sabendo que você, para ir no culto na igreja dele, você tinha o dia certo e o horário certo. Que se você fosse em outro dia, em outro horário, o seu lugar estava ocupado.
ocupado por outro que já tinha uma agenda para aquele dia, né? A maior igreja do mundo. O nosso pastor esteve lá, foi conhecer essa igreja com uma caravana do nosso ministério. E ele estava ali, ficou admirado, encantado, né, com no refeitório talheres de prata e facas e garfos de ouro, pratos de prata, tudo assim. Na igreja. Uma igreja com muito poder, tanto espiritual quanto poder aquisitivo, pela fidelidade dos irmãos, né? Aí ele disse que estava ali no culto, durante o culto. De repente, ele viu um diácono de pé numa porta, e aquele diácono, na hora da oferta, saiu recolhendo a oferta. Naquele tempo não tinha questão do cartão, hoje, essas igrejas hoje está tudo sistema avançado digital. Naquele tempo sai aquele diácono com aquela salva recolhendo ofertas. Aí alguém estava lá do lado do nosso pastor e falou assim, sabe quem é esse diácono que está tirando oferta? Não sei, não conheço ninguém aqui. É o governador do estado. E ele servindo. Servindo como diácono, recolhendo ofertas, governador do estado. Agora veja, a igreja dele, considerada a maior do mundo. A maior do mundo. Qual o segredo de se ter uma igreja a maior do mundo? Aí que tá. Oração, né? Dedicação e humildade. E às vezes nós perdemos por nos faltar isso. Sim ou não? E volto a falar, no caso do pecado, né? Se perde por causa do pecado. Da soberba. Servindo na diaconia. Quando eu comecei a dar os cursos, porque eu fui... nosso pastor falou com o pastor Paulo Correia Júnior, vice-presidente, ele me chamou e falou que eu seria o coordenador geral de diaconia no ministério. Ok, amém, vamos para frente, né? Uma pessoa me chamou e falou que achava que seria uma tremenda de uma humilhação. Eu, depois de quase 30 anos naquela época, né? Como pastor, tendo passado pelas maiores igrejas do ministério como pastor, agora trabalhar com diáconos. Aquele crente achava que isso era uma tremenda de uma humilhação. Aí eu me lembrei de uma palavra de um pastor que disse num certo tempo que marcou na minha vida, né? Humilhação, irmão, é morrer pendurado numa cruz das 9 às 3 da tarde inocentemente. Isso é humilhação. Servir a Deus é honra, não é humilhação. Então a honra, ela vem antes. Então ser um bom diácono, uma boa diaconisa, que hoje nós consideramos, né? Que a igreja anglicana foi a primeira igreja a aderir ao sistema de diaconisa. E eu admiro também a igreja anglicana por outros fatores. Então nós temos também a diaconisa que serve ao Senhor e por sinal serve muito bem, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Pastor Luiz, então gostaria de pedir que o senhor terminasse esse podcast orando para que as pessoas entendam que somos todos diáconos e que a chama do servir possa arder no nosso coração. Por favor, fale dos outros livros também. Ó, Pastor Luiz tem outras edições de outros livros também, ó, uma coleção. Quero te agradecer. Temos aqui a nossa revista, né, de Escola Bíblica Dominical. Eu fui comentarista dessa lição no ano de 2008, quando o nosso ministério tinha um plano de ter seus próprios escritores. Então eu fiz a primeira, o ministério estudou essa lição, Virtudes Cristãs, tá? Para a glória de Deus, né? Depois, esse livro, Agregando Valores, com base nas Sagradas Escrituras. Esse livro, ele é tão bom para o espiritual quanto para a área comercial. Tá certo? Esse livro, já tem testemunhos de irmãos comerciantes que leram esse livro e foram impactados. Tanto é que ele foi escrito justamente para isso. Em 2014, o nosso país passou por uma grande crise econômica. E um cidadão da igreja, empresário, falou: pastor, o que o senhor tem para a gente na área comercial? E aquilo me incomodou. E eu fui para a oração e Deus me deu uma campanha de 21 dias. A gente orava e depois eu ministrava uma palavra para eles.
E a palavra que eu ministrei, com base no jejum e na oração, nos 21 dias, estão aqui nos 21 capítulos do livro, de 160 páginas, tá certo? Agregando valores. Depois, Saúde para o Rebanho, que é um livro de mensagens. Esse aqui é uma nova edição. O original é uma outra capa, mas tem uma nova edição, revisado, que é uma bênção. Muitos amigos pastores usam para dar um ensino na igreja. São 30 sermões com 3 tópicos cada um, que correspondem a 90 tópicos, porque são mensagens completas, que um tópico dá para você falar num culto de ensino. Então, uma mensagem dá para 3 cultos de ensino, entendeu? Sendo bem trabalhado. Depois, Destruindo Fortalezas, né? Que é um livro de batalha espiritual, que é uma bênção também. Você pode, quando puder, pode ter na sua biblioteca e ler para a glória de Deus. Já falamos dos diáconos escolhidos entre vós, do cetro, que é o compêndio de especialização e treinamentos de obreiros, né? Eu tenho agora pronto já o Aptos, que será lançado. A terceira edição, né? É a terceira edição do SECAD, que será publicado agora dentro de poucos meses. E eu sou escritor também do CFO. Olha isso. CFO 2. Eu escrevi História da Igreja, que é uma matéria que é aplicada no CFO 2. Nós abrangemos aqui toda a história, inclusive da era medieval. É um negócio tremendo. História da Igreja. Eu escrevi Seitas e Heresias, as principais seitas heréticas existentes, tanto no passado quanto no presente. Uau. Estão aqui. Se você não fez o curso de CFO também, eu recomendo que faça. Depois eu escrevi Aconselhamentos Gerais. Nesse livro aqui, teologicamente, a gente inclui o conselheiro, o conselho e o consulente, né? E também as cerimônias, os cerimoniais, tanto religiosos quanto civis. Como realizar isso? Todo tipo de cerimonial. Porque para quem está começando, isso é uma dúvida. Positivo. Né, de como fazer. Apresentação de criança, batismo nas águas, cerimônia de uma menina de 15 anos, de 18 anos, Excelente. bodas de prata, bodas de ouro, como ministrar um batismo de forma correta e bíblica, como ministrar a ceia do Senhor de forma bíblica e correta. E também, esse livro ensina até o ato fúnebre, como realizar um ato fúnebre, ok? E depois, Escatologia Prêmio. Prêmio por quê? Eu dei esse nome porque nós temos a escatologia básica no CFO 1. Entendi. Mas no CFO 2 tem a Prêmio, porque ela traz as ocorrências atuais. Entendi. Nesse livro, tá bom? Inclusive, eu começo hoje, no CFO 2, hoje, das 20 às 22 aqui, falando de escatologia, certo? Então, são, para a glória de Deus, né? Essas obras literárias que, por bondade de Deus, Ele nos deu, e eu não quero parar, não, quero continuar. Que Até tem velhinho de Bengala, Não, tem outros já em arquivos, inclusive livro para casais, pronto. Só falta aquele negocinho que todo mundo conhece para poder publicar. Eu aqui, que interessante, né? O senhor servindo a igreja do Senhor com literatura. Porque é importante, né, em todas as áreas saber servir com excelência. Olha, pastor Luiz, já vi que a gente vai ter que marcar o 2 para poder falar de cada tema de cada Amém, livro, a gente vem sim. Porque o senhor tem servido a igreja do Senhor com grande excelência. Então, por favor, possa terminar esse podcast, essa edição do podcast, amém, orando para que essa chama do diaconato seja acesa nos corações de todas as pessoas e que entendamos que todos nós somos diáconos. Antes de orar, eu agradeço ao convite e nós estamos num clima muito quente, acelerado, nos preparativos para o dia 21, que é o SECAD 2, considerado o maior, né? Então, eu creio que vai ser uma bênção para a glória do Pai. Vamos então falar com Deus em oração. Você que está conosco, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus, porque nós vamos falar com Ele agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o maior exemplo de serviço,
aqui neste mundo, quando pisou pelas terras da Palestina, em Israel, levando, Pai, a palavra que transforma, que restaura e que resgata o homem da sua vã maneira de viver. Te agradecemos através desse nome glorioso, pela oportunidade de estarmos aqui nesse podcast, juntamente com o pastor Felipe e os demais companheiros aqui da produção, ó Deus, o Davi e também, Senhor, o Marcelo. Eu quero pedir que a tua bênção, Pai, continue sobre esse projeto que já é uma realidade, tanto desse podcast, que tem sido de edificação para muitas pessoas, que continue sendo. Peço a tua bênção por aqueles que estão ligados agora, orando conosco porque precisam de uma vitória neste dia. Que esta vitória seja liberada no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, nós te agradecemos pela realização dos SECADs 1 e 2 em todo o nosso ministério. É um trabalho diaconal. Ó Deus, é um sonho do pastor João Correia, de saudosa memória. É uma realização e um sonho cumprido no ministério do nosso pastor presidente Paulo Alves Correia, que abriu o coração, Pai, e estendeu, Senhor, o cetro para que a bênção alcançasse a vida dos obreiros e obreiras do nosso ministério. Louvamos ao Senhor pela vida dele e da pastora Eliane, dos seus filhos, dos pastores, diretores regionais e pastores espalhados por todo o nosso campo. Te louvamos também por outros ministérios, ó Deus, que estarão fazendo o curso, que a bênção do Senhor alcance a vida de todos. Pai, se porventura tiver alguém doente agora, precisando de uma cura, ministra agora esta cura, meu Pai, na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, certos da vitória. Amém.